Aos seus detratores, importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Muito difícil. Eu tô aqui, ó. Estou bem vivo. Naquele tempo diziam, era mais difícil no tempo colonial. Não eu, né? Ouvi os mais velhos a falar isso. Depois que a guerra acabou, mudaram a linguagem. Era mais difícil no tempo da guerra. Quem já ouviu essas palavras? Era mais difícil no tempo da guerra. Engana-se quem pensa que Elias morre ou sai da cena antes de 2000. Yeah. Ah, quem pensa que o homem sai da cena antes de 2056 está totalmente equivocado, pá. Eu posso falar, estás a ver, Elias? Fala o que ele achar conveniente. Está sempre vivo. Só que agora sabe como é que é? Ontem havia contestários entre o regime, desprezavam. Hoje já tem o meu nome. O meu nome se tornou um problema. Um terror. Terror até não, é muito mais que terror. Meu nome é uma espada. Eu estava a falar agora aí com os ministros lá atrás. Não tinha reunião não, né? Já não existe mais aquela reunião. Tivemos só a conversar, sabe? Eu estava a dizer assim. Eu acho que até já não é só o nome de Elias que está a perturbar as pessoas. Até o Marcelinho. Eu disse assim. Eu acho que aqueles ndocas que têm filho chamado Marcelino é um problema grave. Vão mudar os nomes, pá. O que é que vocês acham? O filho dele chama-se Marcelino. Toda vez que ele chamar Marcelino, o terror cai sobre ele. Hein? Dona Celestina, conheces alguém que tem o nome, o filho dele é Marcelino? Ou uma bruxa, o marido dele é Marcelino? Ou um bruxo que o irmão dele é Marcelino? É um problema grave. Quando ele falar Marcelino, ele assusta. Ela põe em choque e pensa que o Marcelino de Macocola está a vir aí. Até falar só apóstolo. Já tem terror. Deixa eu vos contar uma história que nós ouvimos hoje. Que veio do Ige. E foi um agente da secreta até a um pastor. E esse pastor estava aqui na Festa das Nações. E ele começou a lhe mostrar as fotografias que ele tem no seu telefone, que eles tiram. Tiram momentos assim, tá vendo? Momentos, não sei o quê. Aqui é tudo. Você sabe o serviço de inteligência. Dos dos pastores mais líderes, né? Ele mostrou depois a fotografia também com ele. Ele, aliás, dele. Tá aqui você mesmo também, não estavas lá, tá aqui a foto. Ele estava aqui na Festa das Nações. Piu! Mostrou muitas fotos. E o rapaz lhe perguntou. E é também amigo dele, da secreta. E ele lhe perguntou, mas foi enviado, né? Para um trabalho. E ele perguntou, não me mostraste a foto do apóstolo? Ele falou, o quê? Foto de quem? Aquele perigoso. Aquele não dá para tirar foto. Você vai morrer.
Oh, você me mostrasse as fotos dos pastores, dos bispos. O Mário já é a pessoa principal, né? Do bispo Mário, Batista, não sei quem. Hã? O Rufino, o Panzo. Assim, tu me mostraste tantas fotos aqui. Não me mostraste a foto do apóstolo. Ele falou, hã? O quê? Foto de quem? Nem falou o nome. Hã? Não. Aquele não. Aquele é pessoa para você lhe tirar foto. Aquele, aquele você vai lhe tirar foto. Você vai morrer. Aquele vai te matar. Então o homem falou: Não, mas você não tem a foto do apóstolo aí? Me mostraste tantas fotos. Disse: Ah, aquela é a pessoa para tirar foto. Ela, não, aquele não. Oh, vistes? Antigamente não tinha minha imagem nos telefones dele. Tinha. Há um tempo para trás, a situação não tem sido fácil para os meus adversários, não. Amém? Tá ligado? Ai, como dizem os airenses, em Zambia Nangai. Então, Daline, como é que está aí a Cuba? Depois da Melissa? Hã? Depois da Melissa, como é que você está aí? Sei que você está bem. Ah, estamos bem. Amém. Tu também foste evacuado? Cuba foi de leve, né? Jamaica, as casas todas estão no chão, pá. Foi muito forte, só ontem conseguimos ter internet e energia. Ok? Desastre total. Ok, depois a daí vai dar testemunho, tá? O tempo está cumprido. É a obreira da Eline Revé. Tem a bandeira de Cuba. Ele depois vai quê? Vai nos contar o que aconteceu aí com a Melissa. Tá bem, pai. Da Eline Revé. É muito forte, pá. Só falta só também o jamaicano vir nos contar. O jamaicano é mais no TikTok, né? Como é que é aquela jamaicana aí? Quem é o nome dela? Yolanda. Ah, tem uma jamaicana que está sempre nas lives. Controlem ela. Eu creio que também já está restabelecida. A net é o final. É o final jamaicano. O fim é keniana. A net Slater. Que é para ver se nos conta. Eu acho que o decreto funcionou para a cubana. Para a Dailine. Alguém que tem autoridade sobre a Melissa. Ô Melissa, cala-te! E a Melissa tem que se calar. Quem manda no mar
Alguém tem um pé no rio? Olha, me mandaram uma visão a semana passada. Eu acho que antepassada. Ou mês passado, sei lá. Não, esse mesmo no princípio. Mestre, hoje me ligou um pau seco a dizer que William Bryan é o Elias. Eu respondi, como um defunto pode restaurar todas as coisas? Isso é muito forte, pô. Esses ainda não desistiram. Eu pensei que tinham desistido. Mas tinha um jovem jamaicano aqui que disse que ouviu falar do mestre através da igreja onde ele congrega. Muitos servos falam do profeta Elias. Daí ele entrou na live. Délio, muito forte, pô. Hã? Esse Mestre, não tem vergonha. Fala aí, Rivas. yeah, peço perdão. Mas esse mesmo tem que falar. Eu disse, vou lhes queixar no Elias. Ele ligou para mim com pretexto de que ouviu o programa, os rapazes estavam lá fazendo o programa, e ligaram. E eu lhe perguntei, mas ligaste para discutir Bíblia? Não, 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 não. Eu só queria que me explicasse, não sei o quê. Então eu fui lhe explicando e disse, olha, Elias manifestou-se para restaurar as coisas, para resgatar a igreja que se perdeu ao longo do caminho. Porque hoje, eu comecei a lhe dizer, se Elias não se manifestasse, quem é que podia se salvar? Conforme a igreja hoje está corrompida. Então Elias veio colocar nos eixos aquilo que se perdeu ao longo do caminho. Porque, de facto, Jesus, nesta vinda, não... Pronto, comecei a lhe explicar, né? Quando Jesus voltar, não virá para buscar o mundo, mas a igreja. Mas qual igreja? Elias tinha que vir para restaurar a igreja, quer dizer, restaurar todas as coisas e, consequentemente, colocar a igreja no trilho para ele vir encontrar um povo disposto. Afinal, era pretexto de repente? Sim, mas o Elias é o irmão Brana. Eu disse, qual irmão Brana? Você não disse que não veio discutir a Bíblia? Eu disse, oh, irmão Brana, o defunto. Lhe falei assim, o defunto? Não, ele vai restaurar os corações. Disse, não, 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 não. O Elias já veio, está no nosso meio. Com licença, eu não posso discutir Bíblia. Ele ligou com É, pretexto de saber da igreja, afinal era para discutir a Bíblia. Mas não lhe dei, infelizmente. não lhe dei tempo. Amém. O outro já morreu. É, o ex-colega de Miguel já está no inferno. Infelizmente. Aleluia. É verdade, pá. O restaurador morreu primeiro antes da igreja. Deixou a igreja corrompida e disse que os corações. Corações como então? Ele tinha que estar aqui. Não, eles acreditavam que ele voltaria. Não, estavam com vergonha. Eles acreditaram que Elias, o irmão Brian vai vir completar a obra que ele não completou. Confirma, Miguel. Eles acreditam na ressurreição dele, né? Por isso, o lugar onde lhe enterraram parece que foi marcado, que eles têm aqui esperança que ele vai se ressuscitar. É, infelizmente. E tem lá uma pirâmide. Eu não sei se essa pirâmide também meteram no sentido de profanar ele ou como é. Cheio de monstros e feitiços. Você não está vendo o outro, o líder deles aqui em Angola? Aquele é um grande marabu, um adúltero. Aquela, ele fecharam a igreja. Já abriram aquela igreja. Cheio de graça. Ah, está fechada. Cheio de verdade. Irmão Brian. Aquele é o irmão Banana, pá.
Disse que vai ressuscitar para vir completar o que ele não completou. Enquanto as 7 colinas não forem derribadas, ainda teremos essas coisas. Sabiam disso? Enquanto as 7 colinas estiverem de pé, ainda teremos contestações, oposições, desafio, afrontas. Por isso, Satanás levantou as tais colinas. E sabe o que dizem quem? Os adventistas ruins. A respeito dos 7 montes, dragão e as suas 7 cabeças, e os 7 montes. Falam disso que são as 7 montanhas em volta do Vaticano. E eu uma vez perguntei a alguém, disse, tem a certeza que tem lá 7? O Vaticano está edificado sobre 7 montes. Tens a certeza que tem 7 montes em volta do Vaticano? Ouviu? Eu falei, esses 7 montes são espirituais, não são como montes aí. Deveria ser o Everest, o maior monte, e o da África, e o dos Himalaias, e não sei aonde. Os lugares agora, porque as colinas que cercaram o Vaticano. Acho que até aí no Vaticano não tem montanha. Eu não sei. Então, e veja só o que aconteceu com as heresias. William Branham gerou pior do que ele, Cacu Felipe. É assim. Um herege gera um herege 2 vezes. Não é isso que Jesus falou. Vocês percorrem o mundo, ou então a terra, fazendo presélito, e criam um filho, ou nasce um filho, pior do que o inferno. Hã? O clamor do meio-dia. Para eles é uma grande revelação, o clamor. Chamam o quê? Clamor do quê? Da meia-noite, não é do meio-dia. Clamor da meia-noite. Ele aprendeu essas mentiras com quem? Com William Branham. E ele entrou na guerra. Sabia disso? Eu estava muito admirado como é que aquele marabu era um... Oh, nunca teria entrado, se até o Tibi Joshua, antes de lhe cortar, veio me afrontar e eu lhe tirei a banga. Ele e o do Quênia ainda nunca, não lhe via assim no espírito. Agora ele apareceu. Eu estava chateado. Ainda ele falei, Caco Felipe, vou te matar. Fugiu. Eu disse, e repeti 2 vezes, Caco Felipe, vou te matar. Eu vou te matar, Caco. Tinini. Não foge. Eu depois entendi, por isso o gajo fugiu, não veio aqui em Angola. Porque já está, como disse o quem, o Vladimir Putin. Quem falou isso, o Putin ou quem? O ex-presidente, ou quem? O puto do Putin. Diz assim, qualquer um que mandar armas para a Ucrânia é um alvo legítimo. Cacu Felipe é um alvo legítimo. Alvo legítimo significa está na guerra. E só entra na guerra quando... Não, já acabou, claro. Por causa do quê? Ele já não está mais em cima. Está assim, vis-a-vis no olhar. Toda vez que ele cruza o meu caminho, significa o fim dele. A história dele acabou. Então eu estava a dizer que
Eu recebi no meu WhatsApp visão de um pastor. Só que o telefone eu acho que não está aqui comigo. Eu ia ler muito bem. Tem um irmão que teve uma visão, até a visão, depois alguém também mandou a visão quase repetida. A diferença é que na segunda não houve caos, é só na primeira do pastor. Diz assim que ele viu, aliás, eu já, passo que já falei aqui, né? Que o Elias, não, o pastor como está aqui, né? Vamos ouvir mesmo da visão. É muito forte. Essa visão do pastor só está passando na minha mente, quer dizer, comparando com as coisas que estão a acontecer e o que ele viu. Põe Edilson Samono aí. Conta do mar e a queda dos barcos no mar. Edilson. Hoje a mente do Rufino abriu para as visões e eu lhe perguntei lá na roda. Lembra uma visão que você me contou em que o homem tinha gerado um filho e lutava com um ser que se transformava, não sei o quê. Ele disse, me mandou mensagem, um áudio a dizer que, olha, durante muito tempo a sua mente tinha se apagado, nem se lembrava e não sei o que, mas de repente quando eu lhe perguntei, primeiro ficou como se fosse tudo limpo, depois começou a mente a se abrir, pá, pá, pá. Assim as visões dele vão começar outra vez, porque eu tinha sonhado o Lúcifer, será que é um ser ou que é o próprio Lúcifer? Vinha lhe tirar as visões e colocou a mão no nos olhos. E daquele dia ele não se lembra mais nada. Era um irmão de muita visão. Esse é o Bispo Boaz. E quando ele pergunta, lembra? E ele ficou assim. Quem estava na roda viu, né? Ficou assim assustado. E ele me mandou um áudio e disse: incrível, começou a ver a mente a se abrir. Pá, 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 pá. E se lembrou. Agora, Rufino. A Jo estava lá, confirma. Mostra só quem, mostra o que é o Edilson. Edilson, aquela visão do quem? O homem estava no mar. Shalom, mestre. Fala aí. Amém. Mestre, na verdade o mestre estava no céu e dominava o mar todo. E todos os governos da terra imploravam, porque eram os barcos que afundavam, para que o mestre pudesse lhes ajudar, mas o mestre disse, eu vou acabar com todos vocês. Mas começou pelo regime, o primeiro barco mais visível, todos afundavam, né? Mas o mestre lá nos céus, já com o mar sob domínio, como o mestre falou hoje na pregação, terra, terra, mar, mar, céu, céu, né? E o mestre estava lá nos céus assentado, vendo os barcos todos afundar, de todos os governos e poderosos da terra, e eles imploravam, suplicavam ao mestre ajuda, porque o próprio diabo já não estava aí. E o mestre esmagava o principado de Angola, e a terra sofria danos, porque os barcos afundavam, as almas submergiam, porque o mestre puxava as almas, mas os governos eram afundados e humilhados. Mas o primeiro mesmo a cair que víamos, nós só víamos o regime. O mestre é que via todos os barcos de todos os outros países, outras nações. O que nós conseguíamos ver era só esse. E era um caos total na terra. E assim o mestre resgatava as almas para si mesmo, elas subiam na, na direção do mestre. Mas eles, os governos, aquilo que eu tinha dito ao mestre, chamou uma atenção uma coisa. Esqueceram-se dos pactos com o próprio diabo e clamavam ao mestre, Elias, nos ajuda. Elias nos ajuda. Mas o mestre disse, eu vou vos esmagar, todos vocês. Vão ser destruídos um a um. E terminou aí mais ou menos, mestre. Ouviram? Os barcos que representavam os governos se afundavam. E eles clamavam: Elias nos ajuda. E já começaram a afundar. Muitos governos vão cair. Muitos. Muitos. De várias maneiras. Golpe de Estado, convulsões sociais. Hã? Principalmente a África. A África está, está a tremer.
Este senhor está querendo marcar um encontro com o pai. Mandou mensagem hoje falando que o pai espiritual dele morreu e quer que o pai como mentor dele. Ele é um aventureiro. Esse é de onde? Vive onde, ó, Elisângela? Esse aventureiro é africano, né? Ele não me conhece. Ele tá pensando que eu... Angola? Ei! Sou um aventureiro, não. Quero ter um contato comigo para ser o mentor dele. Mas isso parece que é tentação, né? Eles bem sabem. Quem sou eu? Eles sabem. É pressão, né? Miguel está à espera dele. Hein? Ele falou isso numa live ou mandou uma ou escreveu? É? Mandaram uma foto aí de um aventureiro. Ah, mandou mensagem no Facebook. É só lhe ignorar essa aqui. O pai dele espiritual morreu. Ele também vai morrer se ele fazer brincadeira. Depois me mandaram, mas uma mensagem disse que uma irmã sonhou, uma irmã do Bié, e ele disse que ele viu o homem. O rosto do homem estava em todo o mar. O pavo então cobria o mar todo. Só que o homem olhava para o céu. Seus olhos olhavam para o céu e o rosto cobria o mar todo. Agora que o mar foi sujeitado, todos os governos da Terra que estão nesse nível. Eu fiz uma explicação hoje da prostituta e da África. Só que eu senti, parece que... Você sabia que eu queria falar mais, mas disse, não. Eu acho que esse não é o lugar para falar isso. E eu amputei. É, Lorena, foi muito forte, né? Wilma, Edilson. Já, vocês deram conta. Queria aprofundar mais, mas... Já, deixa já terminar, já. O povo estava estático. Eu já senti isso. Já. Não estão a entender nada. Não, honestamente, os que estão a entender talvez não estejam aqui. Muitos estão a me ouvir agora. Eu tive uma visão essa manhã. Tive que rir quando o mestre disse, por isso gosto do Zoom. Ya. Sabe, eu vi pela manhã. É por ser o sétimo mês, depois dos 3 anos. Eu já sabia que era muito espiritual o sétimo mês depois dos 3 anos. Eu vi 2 dragões. O primeiro era dragão branco. Então, 2 dragões. Um branco à esquerda e à direita estava lá, maior o vermelho. O corpo era de dragão, você sabe o que faz a diferença do dragão? Mas a cabeça era serpente. Então vi 2 cabeças de serpente, uma maior que a outra. Uma maior que a outra. A branca, cabeça de serpente branca, era inferior e a vermelha era tão grande, 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 você não imagina. E colocava medo, terror, pronto. Eu não tenho medo. Mas poderia colocar terror nas pessoas. Uma irmã do Namibe que nunca conheceu o mestre. Hoje parece que vai chover muito aqui a revelação. Teve uma visão com o mestre em que, na mesma, o mestre ele falou: eu
não sou pastor. Eu sou um profeta. Eu sou o profeta Elias que vocês costumam ler na Bíblia. Eu vim restaurar todas as coisas. Ela teve um acidente. Os médicos lhe fizeram que só voltaria a andar depois de 15 dias. Então logo ele saiu da visão, começou a andar e para piorar na visão o mestre lhe deu um mata-bruxo. Lhe disse, a partir de hoje use isso. É muito forte, pá. Aquele que vocês andam a ler na Bíblia. Ouviu? Mas ainda tem aventureiros na Terra, querem embora morrer. Hum? Não, calma aí, deixa ainda vou vos falar. Não, até vocês até não precisam. Não precisam. Vamos falar embora do game, dos dois dragões. Mas uma coisa eu vi. Eu não vou vos falar o que vocês já sabem. É, Dario. Uma coisa eu vi. Eu vi ao lado da serpente branca uma mulher prostituta. E eu lhe chamo de prostituta por causa dos ornamentos da prostituta que ele tinha. Lábios pintados a vermelho. Aquela beleza da Jezabel. A antiga Jezabel. Do tempo de Acabe. De onde nasceu esse todo o lixo que as mulheres usam no mundo. E olhei para a serpente branca, tinha a boca fechada. E olhei para a serpente vermelha, estava com a boca aberta. Mas era um vermelho terrível. Até o quadro aonde ele estava pintado de vermelho. Eu vi esse cenário. Ok? Estou a entender. A serpente, ou então o dragão branco, está a falar da prostituta. Por isso tinha lá aquela mulher, a prostituta. A igreja romana. E também a África. E os reis, muitos governos ou estados da terra estão naquele nível. Os chamados, os governos da terra estão divididos em três. Primeiro grupo, segundo, até mesmo politicamente é assim. As nações do terceiro mundo, as nações, os chamados BRICS, e os do primeiro mundo. Ah? Ouviu? Mas não significa que o que é físico ou espiritual. Por exemplo, a Rússia faz parte da linha intermédia. Mas, porém, está no dragão vermelho. Espiritualmente falando. Por isso ele lidera também os chamados BRICS ou BRICS, sei lá como é que se chama. Agora você veja. A China está na segunda linha, mas porém faz parte da primeira linha espiritualmente falando. A Índia faz parte da segunda linha dos BRICS, mas porém está na primeira linha. Muitas nações ocidentais, como a França, estão na primeira linha, mas espiritualmente estão na segunda linha. Ok? Inglaterra, todos na segunda linha, espiritualmente falando. Por isso, quando eu falei o G7, eu vos falei, fui claro. Não significa que as 7 colinas são as 7 nações mais ricas do mundo. Não tem nada a ver com isso. Quem se lembra? Agora você veja. Por isso, as contestações vão aumentar, violência, guerras, golpes, porque o mar foi tomado. Por isso vocês estão a ver, está a acontecer isso no Brasil, porque o Brasil também é um mar. Ok? Eu vos falei que quando comecei a lutar contra os poderes do mar, a primeira nação que eu visitei foi o Brasil. Quem se lembra?
E eu fui no Brasil. Eu contei aqui, Oceano Atlântico. Eu fui no Brasil e eu vi jovens brasileiros na bruxaria. Eu vi eles entrarem na minha fazerem demonstração de poder. Entravam no mar. Era guerra no mar. E os três mares já foram sujeitados. O Atlântico, o Índico, o Pacífico. Ah? Por isso, quando a guerra estava a terminar, antes do Francisco morrer, o Lula teria entrado na guerra e foi maniatado. Eu estava a falar isso a quem os rapazes estavam em casa. Eu disse, Lula é muito corajoso até no espírito. Nenhum governo da terra consegue me enfrentar, mas ele me enfrentou. Está a ver Macron, veio dobrar os joelhos, João Lourenço se prostrou. Hein? Mas quem que me apareceu no espírito? Mas o Lula mesmo disse, fala mais, manda mais boca, manda boca agora. Ele veio com violência contra mim. Eu lhe enfrentei, eu disse, eu até admirei a loucura do quem? A bravura do gajo. Muito ousado. Quando lhe agarrei, pá! É cachaça, né? Transformou-se. É incrível. O corpo se dividiu da cabeça. Transformou-se em um animal. Primeiro animal, depois transformou-se em um ser, parece esse do mar, ou como é que chama-se? Raia. Mas eu agarrei. Falei que agarrei a cabeça ou o corpo? Qual é a primeira coisa que eu estava a maltratar? Já não me lembro. A cabeça. É ele. Ok? Então, a libertação custa caro. Essa senha assassina aí é o resultado das guerras espirituais do homem. Os mares, na verdade, tombaram 7 meses atrás. Mas, porém, Quarto Monte teria fugido com a mulher, com a cachorra, e a cachorra foi morta. É incrível. Não é brincadeira, não. Esse é o dragão branco. E essa mulher aí, que tombaram, boca fechada. Estão mundos nas trevas, envergonhados. Vão fazer o quê? Por isso que os governos africanos se preparem. Eles poucos sabem, estão a tremer. Estão com a ditadura mais. Os povos estão chateados. Os de Angola, como estão a se preparar para o 2027? Ai, ai, ai. Parece que João Lourenço deve estar a dizer, ainda bem que não estarei. De Angola, como é? Esse povo angolano, como estão a dizer, 2027, vamos preferir morrer mesmo. Vão nos matar. Então, feito isto, agora estamos a perseguir o dragão vermelho. Domingos Macula, vai me pagar o dragão vermelho. É incrível. Nenhum deles vai sobrar. Estão a dizer o que é Jambo? Ou tudo ou nada. Oh, não, vai ser, você não imagine. Já imaginaram quantas cabeças terá destruído em 2027 o homem? Hã? Quantas? Faz as contas. Cada ano uma cabeça. Duas? Como duas então? Que vão sobrar só. 5 já terão caído. O Baltão entendeu? Se só agora com os 3 é que se vê. A ruína na terra. Quando o dragão só ficar com 2 cabeças então? Hã? A paz foi tirada da terra. E eu disse, eu posso falar, posso falar, posso falar, posso falar, posso falar.
Eu se perguntar a quem é que no princípio sabia que seria executado? Muitos de vocês? Hein, Elisa? Eu tive um sonho há anos atrás em que a sociedade angolana conseguiram chegar no palácio presidencial, mas o Jolo já não estava lá, nem a polícia militar conseguiu reter a juventude que entrou no palácio. Esse sonho deu medo. A nação estava cheia de fumaça. Ah, Lucas, é verdade. Agora entendi por que que o Lula ele fez o quê? A operação. Foi que mês? Controla aí. Que o Lula fez a operação na cabeça, que estava muito mal. E eu estava ali a arrebentar na cabeça. E a surra que eu lhe dei. Ou isso é antes? Não sei se é antes ou depois. Porque eu, o Lula lhe bati no tempo que o cão estava doente. Foi depois. Então, mesmo aquela. Ei, Lucas! Oh, meu puto. Estás a ver? Nem eu lembrei-me disso. E pá, vocês também. Mas naquele tempo. Oh, Odinei. Oh, rapaz, você. Ei! Eu vos contei. Sabe por que eu vos conto tudo? Para que quando acontecer. Ah, não, você mandasse, mas não me fizesse lembrar. Mas como é que é? A pancada que você não lhe desse, não é essa. Não, você só me mostrasse que ele estava internado, mas não me fizesse lembrar. Fazer comparação da visão. Falaste? Ah, então, possivelmente eu não quero. Não dei conta. Yeah. Não, eu sei que eu vi que ele estava internado, foi operado na cabeça, eu vi. Só que teria me esquecido. Não fiz o paralelo da pancada que ele se dividiu no meio. O corpo ficou aí e eu agarrei a cabeça. E eu estava lhe dando muita surra na cabeça. É mesmo isso que aconteceu. Quase que morreu. Teve que ser o quê? Operado na cabeça. Levou uma guerra. Amém. Então, graças a Deus, aqui estamos nós, pá. Por causa da porrada que ele levou, até tá a falar à toa. Érica confirmou. Em 4 menções de Lula nas redes, 3 são negativas. Notícia de hoje. Ouviu? Ele tá a falar à toa. A hemorragia foi causada por um acidente doméstico, uma queda que ele sofreu anteriormente, em outubro do mesmo ano. E ele sentiu muita dor de cabeça nos dias anteriores à cirurgia. Sim, foi operado no dia 10 de dezembro de 2024. Tá ligado? A história. Põe a Reve agora aí. Dailine Reve. Falando da Melissa. Amém, amém. Graças a Deus. Então, fala aí, como é que foi aí? A Melissa. Amém, amém, apóstolo. A paz do Senhor para todos os irmãos. Desculpe meu português, sim? Então, eu queria dar testemunho. No dia do furacão, a previsão inicial era de que ele passara entre as cidades de Santiago de Cuba e Guantánamo. Essa última era a cidade onde eu moro. Então, depois da palavra do apóstolo, o furacão se inclinou um pouco hacia el lado oeste, o sea, se distanció un poco de la ciudad de donde yo moro, se afastó un Fugiu, poco de mi provincia. fugiu, fugiu da tua Então, cidade e foi depois, para outra. sí, ficou para, él se trasladó, afastó un poco para otra ciudad. Ok. Amén. E o que é que. Então, depois, Pode sim, falar. Pode falar, pode falar. já. Depois da palavra do apóstolo, eu entrei num estado de calma
muita calma, uma calma inexplicável. Para explicar melhor, era como se eu levitasse. Muita calma. Eu perguntava, meu Deus, muita calma. Então, em casa nos preparamos, as crianças começaram a louvar sem ninguém pedir. Meus filhos começaram a louvar toda a noite. Então, perto das 21 horas, começava a sentir-se o vento, muito vento, do furacão. E perto das 3 horas, entrou a Cuba e saiu depois das 6 horas. Aquilo era uma coisa inexplicável, muito vento, era um vento com voz própria. Foi uma cena muito parecida a Éxodo 12, muito parecida. Eu só pensava, aquelas pessoas que não têm Deus, meu Deus, os homens gritavam, clamavam, as crianças choravam, todo escuro, temível. Uma cena aterradora, muito aterradora. Então, a ser o outro dia, eu fui para a casa da minha avó. Lembro que o apóstolo enviou palavra para mim, para minha família. Ninguém acreditava que a casa de minha avó ia ficar em pé. Quando eu cheguei, a casa de minha avó todinha, perfeita. A casa de minha avó perfeita. Então, a casa do lado, que para chegar a essa casa, tinha primeiro que passar pela casa de minha avó e chegar a outra. Ou seja, o vento cruzou a casa de minha avó e levou todo o teito da casa do lado e não hizo nenhuma coisa à casa de minha avó. É muito bom. O vento deu curva, fugiu e foi levar a casa. Estão Levou o entendendo? teito da outra casa, brincou a casa de minha avó, saltou a casa de minha avó e levou o teito da outra casa. Vocês se lembram que ele pediu para mim e a minha família? E eu disse, sim, receba a proteção tu e a tua família. Eu lembro, pai, eu acreditei. Eu Aleluia. acreditei. Eu E disse, depois que eu encontrei as crianças estavam a clamar. meus filhos, estavam a louvar. É incrível. O vento a passar, aquele vento forte, 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 eu não tenho como. E meus filhos estavam a louvar. Amém. Certamente, certamente foi muita destruição, muita destruição. Então, também queria contar para a mestre e os irmãos que na cidade de Santiago de Cuba, que foi onde entrou o furacão, donde piso terra, acabó con la estructura de un santuario religioso más grande que está en Cuba. Acabó con toda estructura, toda escultura fue por tierra, cayó por tierra, toda marquetería cayó por tierra, un poblado completo ficó destruido y una persona que no es cristã ligó para mí y falou, era preciso que aconteciera un símbolo religioso más grande, estoy a falar en cuanto a estructura, a construcción, un símbolo religioso más grande que tem en Cuba cayó por tierra. La estructura está más, acabó con escultura, acabó con marquetería, acabó con todo. Ah, ouviram? Vocês já perceberam o que eu falei Así, hoje? E eu orava, e um tsunami levava tudo no caminho. Os ídolos, os feitiços, tudo no caminho. É isso aí. A Cuba foi, aquele território todo foi liberto. As potestades daquele território, todos foram subjugados. Os pactos quebrados, as fortalezas destruídas. E o povo vai conhecer a verdade. A luz vai brilhar. A libertação aconteceu no espírito, com manifestações físicas. Pode falar, Reven. gloria a Dios, Pai. Estoy muy Amém. nervosa. Entonces, después que aconteció todo, que llegó a calma, as cidades ainda están cheias
de árboles, todo está destruído, todo muito, muito. Não passou por Guantánamo, que é a cidade onde eu moro, mas sí sentimos todo o vento, todo muito forte. Eh, Depois que passou, eu fiquei a observar tudo, a pensar um bocado em todas as coisas, mas os rios cresceram, os rios estão a crescer, estavam secos, não tinham água. Os rios estão cresceram e eu pensei, vai haver renovação, como mesmo o mestre falou, vai a renovar-se todo, o água é símbolo de vida, eu acho que tudo vai ser para melhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, Glória a Deus, Ana, Pai. Glória a Deus pela proteção, porque também Cuba tem muitos vírus agora mesmo, e minha família, protegido muito a minha família. Ninguém há viroses que estão a acontecer agora em Cuba. Como mesmo o mestre falou, que a minha família não ia faltar comida, temos comida. Não ha faltado nenhuma coisa, Pai. He sentido a mão de Deus protegendo todo o tempo a minha família. amém. Tá ligado? Tem mais alguma coisa? Não, não, amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Eu, quando você fosse na Cuba, eu te disse, a Cuba nunca mais será a mesma. Lembro que eu te falei no altar? Eu até fiz uma oração que tirou o microfone para as pessoas não ouvirem. Disse para não seres perseguida lá. Eu falei, quando você entrar em Cuba, Cuba nunca mais será a mesma. Aquele povo Amém, cubano amém. que você está a ver já está liberto. É questão só de tempo. Deixa os frutos amadurecerem. O evangelho vai entrar aí. O meu evangelho é incrível. Aquele governo vai cair e aquele povo vai ser liberto daquela ditadura do Fidel. E assim o povo vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus abençoe a Reve. Até comida. Eu sabia que a situação seria apertada aí, por quando há furacão, terremoto, então há falta de comida, medicamentos. Eu sabia, conhecendo também a realidade do país, é um país do submundo, um país da miséria, um país, hein, onde o povo está numa situação difícil. Eu sabia que haveria muita escassez. E então, por isso, eu liberei comida também. Liberei proteção, comida. Disse: não vai faltar comida, nem que os anjos vão vir vos acompanhar comida, mas isso vai acontecer. O anjo pessoa, o anjo do céu. Tá ligado? Amém. Nós tivemos que ajudar outras casas com recursos também. Amém. Tá ligado. Deus abençoe. Amém. Fique na paz. Amém, mestre. Muito obrigado. Amém. Ouviu? E está a acontecer em toda a terra. Quando aqueles jamaicanos estavam a clamar aí, eu vos falei, avisem a eles para ficarem à vontade. Todos aqueles que seguem, todos aqueles que creem em mim, todos aqueles que creem que eu sou Elias, não vai lhes acontecer nada. Você vai ver que vai vir também testemunhos dos jamaicanos. Os jamaicanos parece ainda não recuperaram do furacão, ainda não tem internet em vários lugares. Quando eles entrar, você vai ouvir testemunhos. Principalmente aqueles que já estavam há muito tempo conosco, aqueles que estavam a clamar, sim, nos ajuda. Eu falei, dizem a eles que a palavra já foi enviada. E vocês têm visto acontecer em vários lugares. Qualquer lugar onde há uma catástrofe anunciada e as pessoas que pedem a palavra e nós mandamos. Aliás, vimos um incêndio aí, como o fogo fugiu da casa do quem? Da Ludmilla, da América, hein? Vocês viram? O fogo manobrou. Vocês viram o que aconteceu em Tenerife com a menina Stess? O fogo se apagou. Vocês viram? Em vários lugares, hein? No norte da Irlanda. Vocês viram o que aconteceu em Moçambique? Há um furacão, sei lá como é que chama aquilo aí, que também eu tinha desviado. Segundo as previsões, a Melissa passaria em Guantánamo, né? Guantánamo e também a outra, quer dizer, aqui nas duas cidades. Mas desviou. Foi só na outra cidade aí dos pecadores, onde não tem lá nenhum justo. Aleluia.
Glory to God. Então, o que é que vocês acham? Eu não vos disse que vocês são o povo mais protegido do mundo? Duvidaram? Vocês viram a Ana Massanga mandou a imagem do quem? Do tal santuário mais antigo, o símbolo no quem? Da Igreja Católica. Está o antes e depois. A direita está nesse escombro, ficou. Só tem entulho aí. Vocês, o que é que vocês pensam? Hã? É a prostituta que foi destruída. Então as fortalezas da prostituta em todas as nações, hã? Estão a cair. Glory to God. É a madre. A madre tombou. Eu disse que com o fim dos 7 meses eu sabia que aconteceu alguma coisa. Sabe por quê? Porque há 7 meses atrás foi quando eu derrotei o quem? A prostituta, que é os 3 anos do cativeiro do homem. E sabe mais o que aconteceu? O que aconteceu é que eles teriam colocado 7 homens poderosos. Eu vi esses 7 que se posicionaram para impedir a lua brilhar. 7. Por isso a madre só morreu no 6º mês. Sabe por que a madre morreu no 6º mês? Porque um desses 7, ele não faz parte desse nível, mas é do nível superior, que só veio dar cobertura. E ele fugiu. Esse é o único que escapou. Esse me foi revelado hoje. O 7º escapou, mas os 6 todos morreram. Por isso vocês viram morrer esse Charles Boa, faz parte daqueles 7. Esses generais aí, o Santos Bicuco, faz parte. Quer dizer que esses foram sacrificados. Teriam se... É muito forte o que você está ouvindo. Quando eu dominei essa dimensão aí, então eles meteram 7 homens poderosos. O 7º, ele veio do sol. Quer dizer que é uma dimensão do sol. Não tem nada a ver com esse nível da guerra. E ele veio dar cobertura a esses bandidos aí. E foram sacrificados. Eles todos morreram. Só sobrou um. Esse um fugiu. Fugiu e disse, pá. Sabe o que ele falou? Falou como falou quem? O Bento XVI quando ele esteve aqui. O Bento XVI quando esteve aqui, então foi reunir com os macumbeiros lá no cemitério dos Mulevos. E ele lhes falou, epá, isso não é revelação. Há um bruxo que estava lá que falou isso. Disse assim, há um bruxo que você já conhece, quem é? Que ele falava tudo, mas a intenção, o propósito não era para me ajudar. Aquilo é para aumentar ainda a guerra. Óbvio? Por isso, todos que estiveram ao meu lado que ouviram isso, muitos já morreram. Escuta muito bem. Aquela brasileira tá ser partilhada, né? A brasileira que falou que Angola é terrível. Os angolanos estão muito chateados. Estão a falar o que os angolanos? Estão... Uns estão a me dar razão. Estão a dizer, oh, aquele homem falou isso, a verdade, afinal é verdade. Ouviu? Os angolanos estão a dizer, aqueles que estão a se lembrar de mim, estão a dizer, então, aquele homem falou a verdade, que esse país é terrível. A senhora disse, não brigue com Angola. Estão bem revoltados. Ele está a falar a verdade, estão revoltados por quê? Eles conseguiram? Ele está a falar a verdade. Ele disse, nunca pensei em me suicidar, nunca. Eu disse que pessoas que vieram pregar o evangelho, que eu não falei, quando voltaram nunca mais foram mesmo. Quem se lembra? Eu disse, pessoas que vieram aqui, mulheres, rapazes, aventureiros, vou para a África, vou para Angola, aquele povo está a sofrer, ai, eu vou dar a minha vida. Vieram, quando voltaram, nunca mais foram os mesmos. Eu falei, uns destruíram seus casamentos, outros foram morrer, outros se tornaram drogueiros, outros... Você está a pensar que é brincadeira, o quê? Por causa do ódio do Elias. Você está vendo com as tuas letras, eles não te poupam. Outros ficaram bêbados. Não te poupa, como você está pensando que Satanás vai falar o principal de Angola? Não, essa aqui é uma mundana.
Vou me preocupar com o mundo. Não, para ele, você, como diz o Putin, é um alvo legítimo. Só não perturbou os toques. Os feiticeiros que vieram pregar evangelho ou cantar aqui, esses aqui não tiveram danos, porque esses sabem que vieram matar almas, vieram ajudar o diabo a aprender. Mas todos aqueles que não são feiticeiros e eles pensam que Deus lhes conhece e vieram aqui, nunca mais foram os mesmos. E a senhora está a falar a verdade, os angolanos estão chateados. Sabe quem é que me mandou o vídeo? É o meu sobrinho. Esse meu sobrinho, ele era discípulo do meu amigo Augusto. É esse meu amigo. Já falamos dele aqui, a Joana Gasseca, está lá no Brasil. Que me afrontava, bué. Já pregou aí, inclusive, o primeiro que pregou nessa igreja. Não, primeiro não. É o terceiro. Depois da senhora, a Ágata, o Dito, ele é o terceiro que pregou nessa igreja, lá no quintal. E ele também é do ex, chama-se Changani, Augusto. Esse que foi aquele grupo, quando houve o mover, não do espírito, mas da carne, as emoções dos jovens começaram a pregar evangelho. Ele teria ido para o Wish para ir pregar evangelho, outros foram no banco, outros não sei quem. A mulher dele hoje também não se conhecia. Foi pregar evangelho lá no Wish, se conheceram lá, depois casaram. Então abriu lá a igreja. E esse meu sobrinho, que é filho do meu irmão, era o discípulo dele. O homem que ele estava a preparar para lhe substituir, ou então para ser o auxiliar dele. Então, o rapaz preferia dar crédito ao pastor dele do que a mim, o pai dele. Não zombava, não sei o que, mas porém continuava agarrado com o pastor dele. Como falava dele? Não, meu pastor, pastor Augusto, não sei. Então esse rapaz mais tarde foi usado. Começou a me pressionar para eu deixar essa vida. Você está sofrendo à toa, tanto jejum, eu também já era assim. Depois você vai se arrepender e não sei quem. Ele me controlava. Esse que eu falei, quando ele ouvisse, olha, o fulano está aqui. Quer dizer que o outro lhe dava toque, sem eu saber. Ele saía de casa lá distante onde ele vivia, no bairro do quem? Dos militares, como é que é? Aí no Grafanil, vinha correr. Quando chegava, pegava já na Bíblia, queria me ensinar a Bíblia. E eu lhe metia no lugar dele. E ele disse que eu depois iria me arrepender. E ele me disse, se você despertar agora, faz o bem. Eu despertei mais cedo. Senão estava mal. Essa coisa de estar a orar, jejuar tanto, só vai te prejudicar à toa, não vai mudar nada. Ele dizia isso. Então, depois foi para o Brasil, deixou a igreja lá. Como esse meu sobrinho também, depois se tornou jornalista, não sei o que, da TPA. Então, já não ia mais, uma vez a outra. Então deixa lá um outro. E ele foi no Brasil pregar evangelho. Abrir igreja lá, ele pensou que lá o povo brasileiro ia lhe seguir e tal. Eu falei, Brasil! Você vai conseguir ir no Brasil. Aí tem doutores formados na Universidade Americana, tem os fortes. Você está vindo mesmo aqui com a tua teologia aqui de Angola, questão não sei o quê. Pronto, foi. Nunca mais voltou. Sabe, aí a vida é diferente, né? Quem sai da África para voltar mais na África tem que ser expulso. Os que saem daqui vão na América ou no Brasil. Preferem ficar na rua do que voltarem a Angola. Então, mesmo a sofrer, eu creio que abriu igreja, ou então começou a pregar lá, depois desapareceu. Hoje já nem prega mais, não sei o que. É um bora comerciante, faz negócio dele e pronto. Ele que me mandou esse vídeo dessa brasileira. Aposto, vê isso aí. E eu vi e eu lhe falei. Eu não avisei o teu pastor. Ele falou assim: eu não avisei o teu pastor que esse país não é dos amadores, que esse país é país dos fortes. Onde está o teu pastor agora? Que me desafiou, que me afrontou. Está onde?
Olha, não me respondeu nada. Silêncio profundo. Eu falei, viu? Eu não dizia que esse é o país dos fortes? E eu lhe falei, essa é a terra de Elias. Só os fortes é que vão prevalecer aqui. Aí estão a lhe bombardear, coitada da senhora. Estão a dizer porque, aventureira, está a desprezar. Está a ser partilhado. Assim que eu acordei no sono, vi um vídeo a dizer mesmo assim, que o brasileiro fala que todos os angolanos são feiticeiros. Vê só, até inventar. Ele não falou que todos os angolanos são feiticeiros. Eu vos avisei. Pastores da IURD que vieram aqui a Angola. Nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Uns foram morrer, outros casamentos destruídos. Hã? Eu vos falei, inclusive, Valdemir Santiago, no afã de querer controlar o dinheiro. Sabia que Angola estava a render muito. Mandou aqui a filha dele com gero. A partir daqui mesmo a filha lhe traiu. A filha traiu o marido, pronto. E o gero roubou o dinheiro todo. Ouviu? Não brinca com Angola. Só Elias já conseguiu calar a bruxaria aqui. Aquietem-se. Todos se aquietaram. Amém. Antes de falar dessa brasileira, estava a falar de quê? Eu também falo, depois mudo mais do que. Eu estava a falar em um assunto que estava até a cuidar. Ah, dos 7, ok. Ouviu? Não, isso não são esses 7 que eu falei agora aqui, não são 7 dragões. São 7 homens que terão sido colocados para tentarem se opor para que a lua não brilhasse. Na verdade, esses fazem parte, estão no quê? No quarto monte, né? Então, esses foram da linha da frente. Esses foram sacrificados. Geralmente, esses aqui fizeram um pacto. Se ele romper, eu morro. Se ele romper, eu morro. Esses pactos se faz nas matas virgens. Sei que vocês já andam calejados a ouvirem essas coisas. Então ele vai numa mata virgem ou num monte, distante da humanidade. Como eu dizia, fora da civilização. E ele fica lá, faz lá um jejum. Fica lá, sei lá, meses, anos ou dias a se consagrar. Depois sacrifica um animal. Uma pessoa, nesse caso, eles não sacrificam animais. Sacrifica uma pessoa e aquele sangue põe na cabeça daquela pessoa. É sacrifício que ele está aí na guerra. Se ele for vencido, morre. E não falha. Se for vencido, morre não. Porque se ele entregou a vida dele a Satanás e dizer, se ele me vencer, o meu sangue será como o sangue dessa pessoa que eu derramei agora. Pode me matar. Então tem que ver homens suicidas. Esses são suicidas que fazem isso. Uns fogem. Eles até não obrigam. Tem vezes que ele diz voluntários. Mas também se você lhe vencer, o que eu vou vos fazer? Vou vos entregar o mundo. Então muitos aventureiros, eles vêm. Esses Charles Boys achavam que poderiam vir me vencer. E fizeram uma fila. Eu lhes vi em fila. 7. Eu assustei. 7. Esses aqui, depois que eu venci a lua, chocaram comigo, como se fosse escudo de Satanás, para tentar impedir a lua brilhar. Mas fizeram um pacto de vida ou morte. Sou o 7º que não fez. O gajo é vivo, o chefe não fez. Veio sacrificar os outros. Óbvio? O outro lhe matei mesmo hoje. Hoje. Me apareceu um pitbull. Entrou furioso para vir quê? Atacar. E eu lhe enfrentei. Ele se enfrenta tudo. Um pitbull mau. Castanho terrível. Gordo. Lhe agarrei.
porrada com ele. Eu tinha uma madeira, um pau grande que eu lhe arrebentava na. Transformou-se em uma galinha. Eu disse, a galinha é para comer, galinha é comida. Mas choquei a galinha, você não imagina. Se fosse porque transformou-se em uma pedra, um objeto, significa que escapou. Mas como transformou-se em um animal, ou se fosse porque transformou-se em uma pessoa, então aquela pessoa lhe sacrificou. Eles são assim. Ele deixa alguém, você mata ele e ele foge. É muito forte, vocês estão a ver. Mas era mesmo ele, transformou-se em galinha. Significa, aí as forças lhe acabaram. Pitbull é uma fera. Galinha já é uma coisa de nada. E eu matei ele. Mas quando ele transformou-se em galinha, veio um galo grande e vermelho para tentar vir defender a galinha. Ficou com medo, parou distante. Tentou vir me enfrentar, ele parou. Eu falei, não, quem? Venha, eu vou te fazer o que eu estou a fazer. Ele encosta aqui. E ele fugiu, não veio. E eu matei o quem? Os 7 meses terminaram. Eu falei, como diz o quem estava no aí? O pastor Neto. Tivemos um êxito. Na Sapu tivemos um êxito. Pastor. Ai, tivemos um êxito na Sapu. É meu Sapu, né? O bairro do que? Do Neto. Como é que se chama? Na Sapu tivemos um êxito. E assim, tivemos o êxito. Amém? Aquele que veio para tentar ajudar, esse é o 7º. E fugiu. Entenderam agora, né? Ele veio para tentar ajudar o discípulo dele. E eu lhe olhei e falei, vem, eu vou matar também você. Tinini. Ah, Jesus. Tivemos um êxito nesta batalha. É, o machado já está preparado. Esse americano ainda meteu aí. Que tipo de comida que ele meteu aí também? Ou então o britânico, o sul-africano, o branco. No vídeo dele meteu lá. É mesmo esse prato, né? Não é esse aí. Esse branco também. Meteu frango. E todos eles estavam a falar de frango, por quê? Eu nem gostava de frango. É complicado. Você não estava. Isso é muito espiritual. O Souza falou de frango. Agora o outro também meteu frango aí, não quer? Tá ligadinho. É a galinha da visão, né? E que já está preparado na panela para ser comido. Você que está doente aqui no quem? Na live do Zoom. Seja curado agora. Você que está intercedendo por alguém que está doente aqui no Zoom. Esse alguém também seja curado. Você que está a clamar por uma causa. Receba o que estás a pedir agora. Em nome de Jesus. Amém? Não precisa mais vir aqui para fazer pedido. Agora fica só como um espectador. Aquilo que vai acontecer, vai acontecer.
o que já aconteceu, que vai se manifestar, ou já se manifestou também. É só crer. Ouviu a Reve, creu, acreditou na palavra. E ele viu a Melissa fugir. E ele viu, aleluia, a sua família também. Ele viu o Espírito Santo a consolar com muita paz, sem medo, sem terror. Porque esses são demônios. Aqueles ventos que vocês estão a ver aí. Aquilo é uma pressão muito grande. Não é brincadeira, não. Há pessoas que apanham. Estás a ver as consequências? Quem sabe disso? Colaterais são para além da destruição que vocês viram. Uns apanham depressão, uns vão ter problema não sei do quem, problemas. É incrível, de saúde mental, terror, nunca mais vai passar. Os que não têm Deus, né? Ouviu? Mas eles estavam em paz. Onde passa esse furacão que você está a ver aí, os danos são muito mais do que aquilo que está a se ver por fora. Não é brincadeira, não. Mulheres grávidas vão nascer filhos defeituosos, mongolóis, mentes, hã? Capas. Mas a obreira estava em paz e as crianças, que são as mais apavoradas nessa situação, estavam a louvar. É incrível. As crianças se esconderem, gemerem, tremerem. Hã? Mas eles estavam a louvar. Espírito Santo vem só. Espírito Santo vem só. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. E ele mas esteve no Texas e tinha lá um furacão. Confirmou que foi horrível. Eu tenho o terceiro, o primeiro dragão. O dragão branco nas minhas mãos. Esse dragão branco é o verde. É o azul. É a safira. Por que ele aparece então com branco? Por causa do primeiro selo. Vocês não compreenderam, né? Por isso dividiu-se em duas cores. Senão são 7 cores. Esse é o arco-íris. Então, o primeiro dragão aparece branco por causa do primeiro selo. E o segundo, que é o vermelho. Esse é o primeiro selo. Quando se abriu o primeiro selo, então lhe foi dado um arco e foi para destruir as 3 primeiras cabeças. Depois das 3 primeiras cabeças, o arco foi mudado e foi dado uma espada grande e marchou. Depois das 2 cabeças, vai-se trocar o arco. 2 nas 4 que ficaram. Balança. Depois mais de 2 cabeças, vai-se trocar a balança. Quem sabe? Morte. O que disse o Catrumba? Ontem tive uma Aleluia. visão, uma casa muito grande, também comprida. Era muito alto, tipo prédio. Está a cair, mas toda Luanda ficou apavorado, porque o prédio está a destruir todas as casas pequenas. Eu vi Angola a chorar por causa da casa bem grande e alta que estava a cair e prejudicou muitas casas. Agora queremos saber essa casa, sei o quê. Existem muitas casas. O MPLA é uma casa, o NIT é uma casa. Hã? O Quarto Monte também aparece como uma casa. Aliás, todos os montes. Hã? Mas esse assim é o regime. A Igreja Católica é uma casa. Se montou como uma casa. Oh, meu Deus. Eles devem estar a te dizer, mas como pode um homem trazer tantos danos na terra? Mas antigamente se falava assim, olha o que eles diziam. Mas não se mata só esse homem, não estão a lhe matar por quê? Está a trazer muitos danos. Matam-lhe ele, pá. Olha o que falou o presidente do quem? Presidente do Congo. É do Congo?
Alguém me contou, isso não é visão. Dois presidentes vieram em Angola e foram numa reunião com o daqui. E o daqui estava a lamentar que o homem estava a lhe trazer muitos danos. E o do Congo aconselhou, mata ele. Envenena ele, assassina ele, acabou. Acaba. Ele falou, ele não morre. Já fiz isso tudo que vocês que está a falar. Já tentei lhe assassinar, nada. Mandei homens assassinos para lhe matar, não conseguiram lhe matar. Já envenenamos ele várias vezes, não morreu. Eu disse, então lhe enche com dinheiro. Já mandamos homens para lhe corromper, é incorruptível. E ele estava a pedir ajuda, me ajudem. O do Zimbábue, sei lá da Zâmbia, como é o Botsuana. Acho que é Zâmbia. O Zâmbia disse, vou te ajudar. Vou te ajudar em quê? Qual é a força que eu tenho para te ajudar? Eu mesmo estou mal. Vou te ajudar mais. Em outras palavras, aguenta só mesmo a tua sarna. Em outras palavras, só falar, eu estava pensando que eu sou burro para vir morrer. Todos que tentam se levantar contra esse homem terminam mal. Oh, senhor. Fica aí. Eu vos falei que o Papa tinha falado o que o Papa falou. O Canhão Bento 16. Ele falou, epa, se preparem porque a situação vai ser crítica para vocês. E ele estava falando com os macumbeiros da África. A situação está mal. Vai ficar feio. O homem que está aqui é imbatível. O inimigo é invencível. Vos garanto que vocês não vão lhe conseguir. Mas, porém, pronto. Se esforcem. Tem mais demônios, mais potestades. São reforçadas as baterias. Quem tinha duas, mais duas. Quem tinha três, mais três. Então, para prolongar a guerra só. Mas acabar com ele, nada. Terminou de falar, sabe, falou o quê? Estou embora na minha terra. Aguenta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou embora. Aguenta. Ele pensou que ele escapou. Ó espada, ergue-te contra a prostituta da Roma. Ferirei a prostituta. É incrível. E sabe o que tem acontecido? O bispo Rufino me contou uma visão. Nós estávamos na Quinta Rita. E ele disse, mestre, eu vi um barco. Naquele tempo. É incrível. Em 2014. 14 ou 13. Eu acho que é 14. Mestre. Como diz o Johnny. Mestre. E pá, eu vi um barco, uma canoa. E tinha lá dois brancos. Um atrás e um à frente. E o da frente é que estava a tripular o quê? A canoa. Mas uma coisa aconteceu. Uma força que tirou. Como é que se chama o que leva o quê? A canoa. Canoeiro, né? Não é motorista, não. E foi lançado no mar. Só que o que estava atrás tomou o controle do barco e segurou na mão do que estava na água. Estava a tentar lhe puxar, nada, tentava lhe puxar. Mas a visão terminou aí. Mas o homem não conseguiu voltar no barco. Estava dentro da água e ele tentava lhe puxar. Mas o outro tinha tomado o remo.
Alguns dias depois, sei lá, meses, aquele papa se demitiu e eu lhe falei, é esse que você viu. Por isso, quando estavam a falar, vai subir um papa negro, papa negro, papa negro, eu falei, esquecem, esse é branco, papa lá negro. Não é esse, é porque ele primeiro. O Francisco, né? Quando subiu o Francisco, não, é negro no coração. É negro por causa não sei de quem. Esses falsos profetas, quando eles eram, mudam a versão. Então, e o Francisco tomou o barco. Mas vê que essa aqui não tomou o barco. Pode tomar o barco como? Ah, olha a revelação. É o sétimo. Desde que vieram me enfrentar. Ah, é o leão, por isso ele fugiu. Ele estava aqui. Ah, agora. Ah, depois do sexto mês, ele veio. Ah, ei! Esse galo que tentou se aproximar e fugiu. Ah! Então, é o leão, o sétimo. Eu vos falei que o leão veio sem barco. O barco se afundou. O Francisco tinha barco. Essa aqui não. A única coisa que ele vai fazer é manter só os padres e os bispos sob cobertura para não se converterem. Mas vai ser despojada. A Blue, não. E aí ele vai manter os padres e os bispos para não se converterem. Vai lhes dar cobertura. Tá ligado? É, tipo, alguém escreveu agora e disse, olha, a vida do Messi, tipo um filme. Tinha que se fazer, tinha que se escrever, né? Vocês estão a dormir, pô. Aquele homem que foi no serviço e a polícia. Eu dizia que era general, não, ele não é general, não. Ele é oficial. A filha, como não sabe as patentes, ele pensou que é general. Deve ser assim um intendente ou como é. Hum? Porque alguém disse, comissário não vive aí na estalagem. Comissário não estaria aí na estalagem. Esse, qual pastor que falou isso? Mas não fala o nome, é? Esse pastor também disse, não, comissário não estaria aí. É verdade. Pelo menos só no Quilamba, né? Ou no Zango. Eu ser ou intendente. Superintendente também eu acho não. Ou subchefe. Eu já não conheço essas patentes também da polícia. Conhecia os antigos, ó, Georgina. Começaram com amor ao bairro, eu duvido. Zinaide. Como diz o Mário Barjona. O Lula é um algo. Ele vai te ficar mais aí. Ele tem que ir embora. Hã? Então, e não somente o comissário é perigoso aí para ele. Vão lhe matar. Os bandidos vão lhe dar tiro. Não, nós tivemos que falar isso, Dinei. Quem saiu da estalagem venceu. Até no mundo. Vocês não viram aquele miúdo aí? Tava aquele miúdo aí com a mãe dele que eu lhes apresentei, meus vizinhos e tal. O nome que nós lhe chamamos Chucho, agora eu posso já lhe chamar outro nome, Ângelo. A minha vizinha, vocês viram? O Mário me disse que não aceita ir mais aí naquele bairro. Ele fala, che, eu vou voltar aí, vão me matar. Só ir passear. O Mário falou, não, não, não. Ir mais aí. Aí matam. Estás a ver esse bruxo que morreu, o Charles Bois?
Amarrou aquele povo, tinha amarrado aquele povo. Juventude nas drogas, delinquência, prostituição, álcool, miséria. Por isso o Gai não saía dali. Porque ele tinha condições de sair dali. Porque ele tinha, aquilo é uma fortaleza dele. Ouviu? Sair dali é uma conquista. E todos que saem dali vendem as casas. Qualquer um que sair aí não mantém mais a casa. O Márcio só não vendeu ainda porque é que estou a manter a casa para ser um lugar. As memórias da igreja, né, da caminhada do homem. Senão, ele já fazia repasse daquela casa. Então, eu estava a falar de quê? Meu Deus. Hoje estou a falar muita coisa ao mesmo tempo. Pá. Ah, do polícia, não é militar não. Então, foi trabalhar, os colegas, ele é do SIC, lhe falaram, epá, tua filha aí, tá a partilhar cada coisa aí, pá, você tem que ver isso aí, pá. Esse tá a partilhar cada coisa que são os conteúdos da STN, né? O inimigo deles. Eu, senhor, fez como diz aí a irmã, na desportiva. Fez na desportiva, gritou, Elias já está na sua terra. Ei! Os colegas foram em cima dele. Isso vocês já ouviram. Só não ouviram a outra parte que se contou ontem. Lhe disseram, você está a falar aqui o nome do inimigo. Se os chefes se aperceberam, vai te chutar daqui. Você está a brincar, né? Achou uma coisa normal. Os que é da CIA foram lhe queixar no comissário. E foi chamado no comissário. Um dia depois. O que você fala? Você estás a brincar, né? Eu vou te chutar daqui. Hã? Você vai falar aqui o nome do inimigo. Próxima, vou te expulsar daqui. Ele pensou que passou aí. Mas depois lhe suspendeu mesmo. Ele falou, vais ficar em casa uma semana. E ele ficou em casa, estava a tremer. Até que a filha foi me pedir uma palavra. E quando a filha me pediu uma palavra, até nem me falou que foi suspenso. Talvez eu não entendi o que é. As pessoas que ao falar ao meu lado também ficam tipo... As palavras começam a entrar dentro. Acho que eu não entendi. Mas ainda assim intercedi pelo pai dele. Sabe o que aconteceu? Um desses dois que foram queixar no general ou no comissário ficou perturbado até a morte. Antes de morrer estava com perturbações, alucinações, dormiu, não acordou mais, morreu. O povo general está doente. O senhor ficou apavorado. Ele não tinha nada com a Esther. Não tinha nada. Ele também fez só tipo brincar. Como quem diz que a minha filha brinca muito. Elias já está na sua terra. Sabe? E era amigo dele o que morreu. Fatigou um bom amigo dele. E no óbito ele estava a chorar. A chorar. Os outros colegas vieram. Tá a chorar o quê? Você matou ele. Você tá a chorar. Para com isso. Não é você mesmo que ia acabar com ele. Tá aqui a... E eu perguntei. A esposa também sabe. A esposa também sabe. Qual é a causa? Que o marido... Ana Leão. Ela como é tua amiga. Te contou bem a história, né? Pode ser que até tem ainda coisas que não, não dá para falar. Me manda aí uma mensagem no off. Não vou falar aí. Não, porque há coisas que não dá para falar em público. Ele fala, tá a chorar? Tá a chorar? Tá a chorar o quê? Você matou ele. E ele andava com mata-bruxo
na pasta, foi devolver o mata-bruxo na filha. Disse, não, 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 não quero matar mais os meus colegas. Não, 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 não. Já matei outro sem querer. Epá, tá que eu posso matar bruxo. Pá. Eu não me meto, não falo nem bem nem mal. Todos que falam mal desse homem morrem. Eu estou embora no meu cantinho. Já. Mas eu falei, mas ele não sabe que ele já está em perigo. Está a devolver mais o mata-bruxo. Ele está marcado. Aí mesmo já que vão lhe envenenar. Mas pronto, por amor à irmã, a palavra que eu enviei ainda está lá. Por amor à obreira. Ouviram? Isso nós ouvimos ontem. Estás a chorar. Você matou ele. Ai, meu Deus. Parece que é filme, né? Amém. Me mandaram uma mensagem ontem, aqui no off. Esposo de uma irmã, que até inclusive mandou para ele retirar os mata-bruxos, disse que você está a perturbar as pessoas, tens que tirar isso que você carrega. Aí foram no restaurante, houve perturbação no restaurante todo. Então ele falou, "Ah, ele não tem nada a ver com a igreja, nem quer saber da igreja, mas ele entendeu logo, che, você viu o que aconteceu aí? Ele disse, oh, afinal você também viu. Não, eu vi, por causa disso que você carrega, pá. Isso aqui esse- criou pânico. É? Parece que são indianos ou como é. Isso até criou. Então, quando chegaram, a esposa parece que tinha tirado os mata-bruxos. Ele pegou e escondeu. A esposa procurava, procurava. Os filhos falaram, não, é mesmo ele que tirou. Ele a negar, não, não sou eu, não sei. Mas como eu mandei a palavra, parece que sentiu o fogo, lhe perturbou, depois foi devolver. Não, estão aí, eu achei aí, não sei o quê. Mas uma coisa que a esposa me falou, no carro dele no volante, meteu lá, não sei se é no volante ou onde, a foto do homem. E tá sempre a segurar lá. Quer dizer, ele deu conta. Não, esse homem é benção na terra, não vale a pena se enganar. Ele próprio pegou a fotografia, colocou. E ele disse que está sempre a segurar lá. E a esposa ficou muito feliz. Achou aquilo que o coração do marido, que era duro, está a se vergar. E eu vi uma mensagem aqui que alguém mandou. Parece que é uma obreira, né? Que o marido dele disse que vai lhe levar no hospital e não sei o quê. Porque ele está a seguir um macumbeiro da antiga África. Até chamou da antiga África. Mandou chamar o pai dele. Quem viu essa mensagem? Eu, tipo, não estou a ver, mas estou a ver. Ah, Sandra Moraes. Assim, a Sandra veio para fazer o quê? Me falar disso para quê? Ela ainda está aí. Não especifica bem isso. Qual é o propósito? Para interceder? Para não que lhe acontecer um mal? Ou então viesse lhe queixar? Sandra já não está aí. Quer para que não aconteça? Nunca façam isso. Você não quer que ele se converta. Hein, Sandra? Tu não tens orado para ele se converter? Não, me responde. Sim. Então a conversão, o caminho é esse. Deixa ser punido. Se você interceder para que não lhe aconteça nada, nunca vai se converter. Ele ainda vai se agabar, como se diz na gíria angolana. Vai dizer, eu falo tudo o que quiser, alguma coisa me aconteceu, alguma coisa, ele é quem? Então deixa. E se for cortado, não tem problema, deixa ser cortado. Eu tenho certeza que não será cortado por causa de você.
mas vai sofrer. E quando ele sofrer, eu caminho para você lhe mostrar a solução. Você depois lhe fala, sabe por que que você está a sofrer? É pena que você vai sofrer também, porque quando um esposo ou uma esposa entra em tribulação, então o sofrimento não chega até nós indiretamente, querendo ou não. Falando mais do esposo é pior, né? Os danos chegam até a família. Mas não tem problema, se são danos para o bem da família, suporta. Ah, é o pai dela, não é o esposo, não. Então deixa. Ah, é o pai. Tens orado também pelo teu pai. Sei disso. Então, deixa para ele ver o que é blasfemar contra Elias. Deixa. Vocês não ouviram aí o quem? O sogro da quem? Do Dinei? Teve que interceder para o irmão dele que blasfemou. E foi lá dizer, olha, tem que se arrepender, vais morrer, meu irmão. E quando ele se arrepender, nunca mais vai voltar a blasfemar. E se não for feiticeiro, é caminho mesmo já da conversão. Se for bruxo, aprende somente com a repreensão, esperando, quem sabe, quando o sol brilhar, poderá se converter. Então, nunca diz não, para que não aconteça coisa pior. Tem que lhe acontecer uma coisa pior para ele aprender a não blasfemar. Daqui a pouco você vai vir nos contar aqui. Daqui a pouco, Sandra, daqui a pouco vais vir nos contar que o homem está com as fraldas. O homem está deprimido até já não conseguir mais, até a sua sombra está a fugir. Ele vai fugir até a sombra dele. Estava aquela depressão que a pessoa pensa que a sombra é um inimigo que está a lhe seguir. Como falou o Souza já, que o testemunho dos milagres são assustadores como uma ave que se assusta pela sua sombra. Ok? E o pavor vem antes do nome. Não, o nome vem antes, depois do pavor. Não, o pavor vem. Ah, é isso, né? Primeiro vem o nome, depois é o pavor. Aí mesmo, o pavor vem depois do nome. Antes não, depois do nome. Oh, calma aí, não, é depois, não é antes, ó. Primeiro o pavor, depois o nome. Não, não, não. Primeiro o nome, depois é o pavor. Laidiano. Ah, primeiro o pavor, depois o nome. Chega primeiro o pavor, depois é que chega o nome dele. O que é que ele queria dizer? Isso é muito estranho, pá. É? Não chega primeiro o nome, depois o pavor. Não, aquele homem falou muita coisa ao espiritual. Não é brincadeira. Ele declarou que a terra está apavorada. Seus inimigos estão apavorados. Porque é o que ele queria dizer. É pavor na terra. Aleluia. O povo que estava em trevas começou a ver luz. Mas uma coisa eu sei. Esse momento ainda vou vigiar mais. Eu tive uma visão de Deus. Eu tive uma visão de Deus. Eu estava aí em direção ao cume de uma montanha. E o homem que estava lá ficou apavorado quando ele me viu que eu estava a se aproximar onde ele estava no cume. E ele tentou entregar o caminhão que estava com ele nas mãos dele, um caminhão velho, já totalmente danificado por causa de muita porrada que Elias lhe deu. E ele tinha capturado esse caminhão e teria levado para que não sofresse danos mais cedo. Então, mas quando ele viu que Elias já estava a se aproximar diante dele, lá no cume do monte, faltava alguns degraus para chegar até lá, e ele sacrificou o caminhão,
fez o caminhão como escudo. Ele lançou o caminhão no abismo, no buraco, no inferno, na cova. E ele queria que eu fosse e assistir e ver a desgraça do caminhão para que ele viesse e me matasse das traseiras. Pois ele tinha uma Kalashnikov, eu também tinha uma Kalashnikov. Mas uma voz soou do céu: cuidado, não vá, é uma emboscada. E eu fiz-lhe emboscada. Viu? Aquele que cavar uma cova ao seu irmão vai cavar na cova que ele cavou. Ele me fez uma emboscada, ele caiu na minha emboscada. E ele pensou que eu teria descido na cova para ir assistir o caminhão, a desgraça. E uma multidão desceu para ir ver a desgraça do caminhão secular que caiu. Mas que afinal de contas eu estava escondido. E ele desceu a minha atrás para aí me dar das costas. Eu lhe dei do peito. Assim. É? Pua! Assim mesmo passou na minha mente, agora mesmo, e me foi dito: lembra-te da visão do caminhão, cuidado, é este momento, vigiai e orai. E eu quero saber o que significa esse laço de eu ir ver o caminhão que caiu. Já vai me revelar isso. Eu perguntei: alguma coisa vai se manifestar no físico que vai tentar para ele? Eu queria distração para ele, que é vidas trazer. Não, não, mas estou atento. Hoje mesmo eu saberei o que é esse laço. Vamos, Dario. Isaura, tem testemunhos escritos aí. Amém, Pai. Temos apenas 5. Avança. Glória a Deus. O irmão Daniel Rupia teve um sonho idêntico anos atrás. O homem de vestes branco, de cabeça coberta, falava comigo e ele me apresentava ao senhor mestre. No mesmo sonho, vi o mata-bruxo e perguntei ao homem de branco: o que é isso espalhado pela terra? E ele me disse: este é o jugo de Elias. Falando com o homem de branco, abriu meus olhos e vi na terra, todas as pessoas da terra portavam o diadema que chamamos mata-bruxo em peito. Todos mesmos, desde governantes até escravos, até animais, circulavam com mata-bruxo no peito. São muito fofos. Até animais. Quem é que já colocou nos seus animais? É, é. Quem é que já colocou mata-bruxo nos seus animais para não morrerem, não serem roubados? Isso é simplesmente maravilhoso. Mas quem? Isaura. Meu Deus. A irmã Hermínia Fernandes. Fui hoje a uma loja indiana comprar algumas coisas. Tinha um mata-bruxo comigo. Quando fui para o balcão fazer o pagamento, o senhor começou a passar mal. Colocou a mão no peito e começou a respirar mal. Levou tempo para me atender. E para piorar, no momento do pagamento deu erro no sistema. E ele teve que passar tudo de novo. Fiz o pagamento e ele falou bem alto: obrigado, como se fosse, vai embora. Ele tinha a testa pintada de amarelo e com uma bolinha vermelha. Elias é fogo. Aqueles são o quê? Aquele povo aí. É da Índia, né? Que tem uma ponta aqui. Confirma aí. Sim, a irmã referiu que foi numa loja indiana. Ah, então nós todos conhecemos. Quase que mataste a bruxa da Índia. Os Dona Lu... diademas. O moçambicano chamou de diadema. Jugo de Elias, diadema. Mas quem? Me mandaram uma mensagem aí. Disse que alguém anônimo. Ele faz vídeos de IA. Do IA. E não se identifica. Fez um vídeo com a minha imagem. Ia comer hambúrguer discretamente. Ia em cima do altar. Ia fugir ou a correr ou a, sei lá. Mas os comentários lá são de inglês. Estão a lhe bombardear, está a dizer: você está a mentir, pá. Ouviu? Pânico na Terra. Faz parte. O que falta só já virem usar o meu rosto para fazerem filmes, não sei o quê. Fazer filmes para ganharem dinheiro, não sei o quê. É isso que falta.
Hã? O vídeo é falso. Nem parece comigo. Ah, ele meteu mesmo lá uma fotografia de uma pessoa. Como que fosse que era eu. Todo estava a dizer mentira. Somente a roupa com um cabelo tipo do mestre, mas cara de outra pessoa. E meteu lá o meu nome? Esse é um aventureiro. Cara de outra pessoa falou após Marcelino. Está em inglês ou francês. Ele ajudou a me apresentar ainda. Estou a dar trabalho, né? Querem sucesso, mas vão se dar mal. Só vai se dar bem quem não blasfemar. A terra está cheia de feiticeiros, pá. Ficaram assustados porque tem mais bruxos do que, do que as pessoas normais. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muita paz, mestre, muita paz, amados irmãos. Obrigado. Glória a Deus, amém. Mas na verdade foi uma experiência. Estava aqui também contando o pastor, então acho muito pertinente também partilhar com a igreja. Aquilo aconteceu como? O mestre, ele tinha uma corda assim na mão, mas muito grande, estava a carregar, puxar 3 navios. Mas na mão do mestre pareciam como 3 canoas, porque o mestre estava assim, muito grande, porque as águas batiam assim, batiam aqui no joelho. O navio, o barco estava lá atrás, era um barco amarelo, no meio tinha um barco vermelho e na frente tinha um barco preto. O mestre atravessou o rio com as águas no joelho e o barco amarelo ficou, mas algumas pessoas transitaram para o barco vermelho. E quando o mestre atravessou o rio, entra no mar. No mar as águas já estavam na cintura. E quando o mestre avançava, agora já havia se arrastado 2 barcos, alguns que estavam no amarelo pularam no vermelho. Chegou numa fase em que, quanto mais o mestre avançava no mar, lá para frente apareceu assim como se fosse um portal de fogo. E nesse portal de fogo, quando o mestre atravessa primeiro, e depois do mês atravessar, apenas o barco preto, o último, é quem passa, mas também alguns do barco vermelho saltaram, alguns ficaram, saltaram para o barco preto, e o barco vermelho foi estragado mesmo aí no mar, e o mestre transitou para o portal de fogo com o barco preto, e aparentemente que o número que ficaram não se compara com os que estavam no barco preto, porque no barco preto, o último barco, tinha muita, mas muita gente. O mestre atravessou o portal de fogo e o barco preto passou depois de passar o rio, o mar, atravessou com o mestre no portal de fogo. Pois despertei. É muito forte, pá. Hã? Terra, mar, céu. Que eu vos falei hoje aí. As 3 colheitas. Hã? Segunda para a terceira é prova de fogo. O vermelho, abismo. Todos que passarem aí vão brilhar como o sol. Uma luta continua. Glória a Deus. Aleluia. Dia 2 de novembro. É dia dos finados, né? Oi, 3. Em Angola.
É amanhã. Hum. Dia dos mortos. Os mortos que vão ressuscitar. Os mortos que estão na expectativa. Pois Elias venceu o inferno. Eles todos estão ansiosos de sair do inferno, do vale da sombra da morte. Amém. Glory to God. Glórias ao Filho de Deus. Ainda bem que vocês não vão celebrar os mortos. Ainda bem que vocês não participam destes rituais que trazem maldições nas famílias. Ainda bem que amanhã vocês vão celebrar o Rei da Glória. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Não tem uma história aqui para nos contar? Hã? Sim, são os mortos é que celebram os mortos. Os mortos são os que adoram os mortos. Os vivos adoram aquele que está vivo, aquele que ressuscitou dos mortos. E este nome dele é Jesus. Solta as ânsias da morte. Não puderam reter o Senhor. Aleluia. Tua sakidila ngana. Tutondele. Ejimpangizame.